Vai te agradecer, Senhor, pela vida da tua serva nesta manhã, Deus. Pai, Senhor, usa ela, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, Deus. Pai, que ela venha transmitir para nós, Pai querido, aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Pai. Pai, que possamos estar abrindo, Pai querido, nosso coração, Pai querido, para receber a tua poderosa palavra nesta manhã, Senhor. E que possamos, Senhor, guardar a tua palavra no nosso coração e colocar em prática, Pai. Pai, Senhor, continue fortalecendo a tua filha, usa ela segundo o teu querer e a tua vontade, Deus. Fortalece ela diante de ti, diante da tua presença, Deus. Pai, quando a tua filha está aqui, Senhor, colocando, Senhor, para fazer a tua vontade, Deus. Pai, visita o lar dela, Senhor, visita a tua família, visita os teus, Pai querido. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que a tua filha, Senhor, colocou nas tuas mãos, Pai. Pai, usa ela, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, e fortalece ela diante de ti a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só os irmãos cantar assim, amém? Amém. Estou alegre porque o Senhor nos permitiu uma vez mais na presença dele. Aleluia, com os irmãos que estão aqui conseguiram chegar. O tema da consagração é declara-me o que tu tens em casa. Alguns irmãos sabem que eu não estou usando o celular por alguns dias e a minha sobrinha me mostrou. Eu até tinha esquecido de verificar a dicionária da misteria há algum tempo. E aí eu vi e eu comecei a ser muito forte, porque essa palavra ela mexe muito comigo, ela fala muito comigo. Desde o início da consagração, seja no louvor, que foi deixado aqui, o Senhor já está falando comigo, eu já pude sentir a presença do Senhor neste lugar. Então, os irmãos venham abrir suas Bíblias em 2 Reis 4. Uma passagem muito conhecida, que Eliseu ele aumenta o azeite da viúva. E diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que teu servo temia, que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: que te hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixa o azeite em todos aqueles vasos, e ponha parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ele trazia os vasos e os enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amém. Até aqui. Também quero que os irmãos abram os vossos livros em 1 Reis 18. No versículo 3 diz assim: e Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que destruiu Jezabel os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 o escondeu numa cova e o sustentou com pau e água. Eu quis ler aqui em 1 Reis 18, versículo 3, porque a gente costuma muito falar sempre sobre a viúva,
E eu, quando eu sempre leio essa passagem, o Senhor ele sempre fala muito comigo sobre Obadias, né? E segundo historiadores, né? Um deles, Flávio Joséfo, Obadias, o mordomo do rei Acabe, ele era o esposo dessa viúva do azeite. E aqui ela fala sobre a dívida que o esposo dela deixou. E por muitas vezes eu ouvi em algumas ministrações, chegando até ouvir que esse esposo ele era irresponsável de ter deixado uma grande dívida para sua esposa. E aquilo ali sempre mexia muito comigo. E um dia eu comecei a estudar a respeito disso, e o Senhor ele falou comigo poderosamente, e eu consegui, né, através de estudos, procurar saber quem era esse esposo dessa viúva. E o Obadias, né, ele era mordomo do rei Acabe, e teve um tempo que Jezabel ela mandou matar os profetas, mandou matar todos os profetas. E ali Obadias ele guardou 100 profetas. E naquela época, era uma época de seca, era uma época de fome. Foram durante 3 anos e meio em Samaria de fome e seca. E ali Obadias ele guardou 100 profetas e sustentou pão e água. Então essa dívida dessa viúva que Obadias, o seu esposo, deixou, foi devido a ele sustentar pão e água durante 3 anos e meio de seca e fome em Samaria, esses profetas do Senhor, né? E ali essa passagem fala muito comigo, porque através da vida de Obadias, mesmo depois de morto, a casa de Obadias, a família de Obadias, ela continuou recebendo milagres da parte do Senhor. Então vale muito a pena a gente ser fiel ao Senhor, porque aquilo que nós estamos plantando hoje, a nossa futura geração ela vai colher. Então muito me preocupa diariamente o que eu venho plantar. Muitas das vezes a gente passa algumas situações e nós somos seres humanos. A gente muitas das vezes pensa em revidar, a gente muitas das vezes pensa em se vingar, porque esse é o nosso desejo carnal. Mas quando nós buscamos a face do Senhor e entendemos que nós somos servos, que nós devemos ser diferentes, o Senhor ele nos direciona a fazer o que é certo, o que é reto diante do Senhor. E ali a gente começa a fazer o nosso plantio. E muitas das vezes a gente acha que fica aqui, só eu que vou colher aquilo que eu estou plantando. E na verdade sabemos que não é assim. Aquilo que nós estamos plantando hoje, o meu filho vai colher, os meus netos irão colher, e assim sucessivamente. Então, o Senhor ele fala comigo diariamente o que eu tenho plantado e o que eu vou colher, né? Muitos falam assim, quem sabe o que planta não teme a colheita. E é verdade, irmãos. Quando a gente planta, a gente sabe o que a gente está plantando, em meio à dor, em meio à perseguição, muitas das vezes, em meio às vezes a gente ser afrontado, ouvirem dizer coisas a nosso respeito que a gente não fez. Muitas das vezes a gente tenta se entristecer, a gente acaba se entristecendo, porque nós somos seres humanos. Mas ali quando o Senhor também fala que por amor ao nome dele, a gente será perseguido, a gente será afligido, aquilo ali muitas das vezes traz descanso para o nosso coração. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não mereço passar por isso, mas o Senhor merecia passar pelo que ele passou. Muitas das vezes quando eu começo a questionar o Senhor, o próprio Espírito Santo, ele começa ali a me exortar. Porque às vezes a gente acha que a gente não merece passar por determinadas situações. A gente não sabe aí o que aquela viúva naquele momento estava passando. Mas em momento de crise, de luto, que ela já estava vivenciando, vem os credores e tenta levar os filhos dela. E ali ela, direcionada, com certeza pelo Espírito Santo do Senhor, ela vai até o profeta Eliseu. E até o profeta Eliseu,
fazer para que ela pudesse receber milagre da parte do Senhor. E aí aquela mulher, ela indo de encontro a Eliseu, ela ouve aquilo que o profeta fala com ela, vai para sua casa, pede vasos emprestados, muitos vasos, que ele salienta dizer, observação, que são muitos vasos, que não era para ela pegar poucos vasos. E ali ela pega vasos emprestados, vai para sua casa, fecha a porta, e o milagre já começa a acontecer por intermédio da vida do esposo dela, que já não estava mais ali, que já tinha vindo a falecer, que já tinha morrido. Então eu creio que vale a pena a gente passar por todas as aflições aqui na terra, porque quando a nossa família, o nosso esposo, o nosso filho, ele precisar de um socorro, ele precisar de um milagre do Senhor, nós vamos ter crédito, ainda que mortos, ainda que não mais em vida. Vamos ter crédito e o Senhor ele vai continuar guardando a nossa casa, vai continuar guardando a nossa família, a nossa semente. E ali ela pegou vasos emprestados, e essa passagem é muito conhecida. E ali ela começa a encher os vasos com apenas um pouquinho de azeite que ela tinha em casa. Muitas das vezes a gente acha que para a gente fazer algo para o Senhor a gente precisa ter muito. E é nessa manhã o Senhor ele quer aquilo que você tem. Declara-me o que tu tens em casa. E ela ali ela fala que não tem nada. Primeiro ela fala que não tem nada. E depois ela fala sinão. Qual o seu sinão nesta manhã? O sinão dela é, se não um pouquinho de azeite, uma pequena botija de azeite. Qual o meu sinão nesta manhã? O que você tem nesta manhã em casa? O que você tem nessa manhã para o Senhor, ou até mesmo para o milagre acontecer na sua vida? E aí o sinão dela foi aquela botija de azeite, mas o teu sinão pode ser algo diferente. O teu sinão pode ser só um pouquinho de fé que ainda resta. O teu sinão pode ser só um pouquinho de força, porque nos dias atuais o inimigo ele tem tentado de todas as maneiras tirar aquilo da gente que o Senhor colocou, que é a fé. O inimigo ele, nesses últimos dias ele tem tentado o tempo todo tirar a fé do crente, porque a gente sabe que sem a fé é impossível agradar ao Senhor. E o tempo todo o inimigo ele tem tentado fazer isso nas nossas vidas, seja dentro do nosso lar, seja na família, seja no relacionamento, no trabalho, no ministério. Então vivemos em crise. Naquela época o Obadias ele estava em crise, e hoje a sua esposa em crise, precisando de um milagre da parte de Deus. E hoje nós também estamos vivendo crises. Crises no nosso relacionamento, crises no nosso conjugal, familiar, ministerial, no emocional. Nós estamos vivendo em momentos de crise. E se a gente não vigiar essas crises, ela vai roubar a nossa fé, ela vai nos afastar da presença do Senhor. E muitos já têm se afastado da presença do Senhor por causa dessas crises, porque achamos que nós servimos ao Senhor, nós não seremos perseguidos. Achamos que nós servimos ao Senhor, nós não iremos passar pelo luto. Achamos porque nós servimos ao Senhor, nós não iremos passar por situações difíceis nessa terra. E aí aquela viúva, ela começou a encher os seus potes, e os potes começaram a ser cheios de azeite, até que o azeite para. Até que o azeite para. E ali o milagre do Senhor acontece na casa daquela viúva. E eu imagino a alegria dela com aquele milagre, porque a Bíblia ela é bem clara, né? Ela volta até Eliseu, e Eliseu manda ela pagar as dívidas dela e viver do resto, né? Então é muito forte, é muito
muito poderoso, porque aquele milagre que aconteceu na vida dela não foi uma provisão do Senhor para o dia, não foi uma provisão para uma semana, não foi uma provisão para um mês, porque aquela viúva, ela precisava para uma provisão para o resto da vida dela, porque ela já não tinha mais o esposo dela. E a gente sabe que naquela época as mulheres elas não trabalhavam, muitas não poderiam nem ir para os templos, porque naquela época não era permitido. Então ali também o Senhor veio falar comigo em Joel 3,10. Aleluia. Em Joel 3,10 está escrito assim: forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. E ali, essa semana, estudando, lendo, porque por mais que a gente já conheça a palavra, a gente vai estudar para ver aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E aí o Senhor me fez lembrar dessa passagem de Joel 3,10. Ali em Joel, o Senhor manda que eles façam armas para guerrear daquilo que eles tinham, enxadas e lanças. E o Senhor quer nesta manhã que a gente venha pegar o que nós temos, aquilo que era simples, que era do uso diário deles, aquilo que é simples que você tem hoje, para você poder guerrear, para você poder lutar. A palavra do Senhor, ela diz: diga até ao fraco que ele é forte. E quantas das vezes nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes de fazer algo para o Senhor, ou algo da parte do Senhor. E o Senhor não nos chamou assim, o Senhor nos chamou com autoridade, o Senhor nos deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E muitas das vezes nós estamos retrocedendo por achar que não somos capazes, por achar que nós não somos merecedores, sendo que o Senhor nos chamou para uma grande obra, o Senhor nos chamou para guerrear, para pelejar. O Senhor nos deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. O Senhor está falando nessa manhã, declara-me o que tu tens. O Senhor está falando nessa manhã, o que você tem, faz de arma, para você poder guerrear, para você poder vencer, porque os dias são maus. E se a gente não pegar o que nós temos e fazer de arma para poder lutarmos e fazer de escudo, como que nós vamos sobreviver nesses últimos dias? Que são maus, que são de guerras, que são de lutas e de peleja. Então o Senhor está falando nessa manhã, não precisa de muito. Não precisa de muito para você poder começar a lutar essa guerra que para você parece impossível. Não precisa de muito para você começar a fazer aquilo a qual eu te designei, aquilo a qual eu te chamei. Não precisa de muito. Ali de lanças e enxadas que eles usavam ali na agricultura. Era algo assim tão simples. O Senhor mandou eles fazerem de espadas para poder guerrear. Então o que tu tens nessa manhã para poder guerrear? Aquilo que você acha que é pouco, como o azeite da viúva, que ela achava que era pouco, talvez ela achava até que não era nada, e do nada dela o Senhor fez tudo, o Senhor fez um milagre. Muitas das vezes achamos que não temos nada para passar, muitas das vezes achamos que nós não somos suficientes, nos achamos pequenos, sendo que o Senhor não nos chamou assim. O Senhor nos chamou para ser ousados na presença dEle. E eu creio que o Senhor está falando com cada um aqui nesta manhã. O Senhor, Ele está falando comigo, porque muitas das vezes eu me acho pequeno, eu falo: Senhor, eu sou pequeno, eu não sei falar. Mas o Senhor, Ele quer aquele que esteja disposto a falar. Porque muitos que sabem falar já não estão mais dispostos para falar a verdade do Senhor. Muitos que sabem falar já não estão nem mais aqui dentro. Porque muitas das vezes achamos que sabemos falar, que nós podemos, que nós somos, que nós fazemos. E a palavra ela é bem clara: aquele que se exalta, o Senhor abate.
Então, por isso a palavra diz: diga até ao fraco que ele é forte. Porque nós somos fracos diante do Senhor, mas o Senhor, Ele nos faz forte com o poder dEle. Glória. Por Ele. Diga ao fraco: eu sou forte. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, que nós possamos ser sempre fracos, para que o poder do Senhor venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E essa palavra falou durante essa semana, falou muito comigo. Louvado é teu nome, Jesus. Porque às vezes a gente se sente fraco, a gente se sente assim, com coisas que acontecem, com lutas que a gente enfrenta e é difícil de pensar. E a gente fala: Senhor, não vou aguentar, Senhor, está muito difícil. E quando o Senhor falou: diga até o fraco que Ele é forte. E mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor tem me sustentado até aqui. E eu estou aqui, eu achava que era forte, que podia, hoje já não estou na presença do Senhor. Eu não digo isso com alegria, com muita tristeza no coração. Mas quando a gente se sente pequeno, a gente se sente fraco, a gente se sente incapaz, o Senhor, Ele nos dá direção. Porque quando nós nos sentimos fracos, a gente pede direção ao Espírito Santo. Porque nós, quando nos sentimos fracos, a gente pede direção o tempo todo. A gente fala: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, segura nas minhas mãos, porque sem o Senhor eu sei que eu não vou avante. E o Senhor não nos chamou como covardes, o Senhor nos chamou para avançar. E por mais que muitas das vezes a dor ela vem para nos paralisar, a dor ela vem para nos parar, o inimigo ele tenta usar dessas nossas fragilidades para nos parar, porque ele é sujo e muitas das vezes ele usa da sua fragilidade para poder te parar. Muitas das vezes o inimigo ele vai tentar colocar coisas na sua mente para você parar. Muitas das vezes ele vai investir de uma tal maneira que você vai falar: Senhor, eu não vou conseguir. E o Senhor ele vem como resposta, e o Senhor ele envia o socorro, e o Senhor ele envia o bálsamo, e o Senhor ele envia a força. Então essa palavra ela começou a falar muito: Senhor, aos meus olhos eu tenho tão pouco. Mas o Senhor ele começou a falar comigo: mas no teu pouco você tem guerreado e enfrentado as suas lutas. No teu pouco você tem feito a minha vontade. No teu pouco você tem renunciado às suas vontades. Deus. E com o nosso pouquinho a gente está aqui nesta manhã, sendo sustentado pelo Espírito Santo. O Senhor não nos deixou órfãos. E por mais que às vezes a gente se sinta só, a palavra ela fala: o Senhor não te deixou órfão. Ele nos deixou um amigo, Ele nos deixou um consolador. E por mais que a gente se sinta fraco, o Senhor Ele fala: nós somos fortes. Então o Senhor falou muito comigo nessa semana, e eu falei assim: Senhor, me usa para falar aquilo que o Senhor quer, me usa para poder o Senhor germinar em corações, porque não adianta eu ir lá falar algo da parte de mim e vidas ali não serem edificadas e o Senhor não falar os corações delas. Me usa como canal de bênção. Eu oro sempre assim ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria, me dê direcionamento, me ajuda, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, e se deixar a gente vem aqui e falar algo de nós mesmos. Mas quando deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, o Senhor ele faz algo. Eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com vidas aqui hoje.
não se sinta fraco, porque o Senhor mandou dizer até o fraco você é forte. E pega aquilo que você tem hoje em casa, pega aquilo que você tem hoje de utensílios que você usa diariamente, seja uma mensagem que você manda para animar alguém, seja uma palavra de exortação. Eu não sei qual é a ferramenta que o Senhor Ele quer te usar, mas que você possa ser usado pelo Senhor. Porque mesmo que você não tenha uma oportunidade para falar da palavra dele aqui na frente, você tem oportunidade todos os dias para falar da palavra dele para alguém que está do seu lado ou que está na internet, seja no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. Precisamos usar as ferramentas que nós temos hoje para poder guerrear, não contra a carne, mas contra o inimigo das nossas almas. E infelizmente o que nós temos visto, seja na internet ou no nosso dia a dia, muitos têm se levantado contra a carne. Estamos esquecendo que a gente não tem que se levantar contra a carne, mas sim contra potestades, principados, contra o inimigo das nossas almas. Então, nessa manhã, aquilo que o Senhor me passou para passar para a igreja foi isso. Declara-me o que tu tens em casa. Por mais que seja pouquinho aos seus olhos, com esse pouquinho o Senhor Ele está fazendo muito. Porque mesmo nas suas poucas forças, mesmo você com a sua pouca força, você não desistiu. E sendo que você não desistiu, muitos que estão lá fora, eles acabam se espelhando em você. Muitas das vezes eu ouço algumas pessoas falar como você é forte. E aí eu lembro de quantas das madrugadas eu passo chorando e falando: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me sustenta. Aí eu fico vendo como que eu sou um canal para algumas pessoas. Aleluia, Jesus. E eu fico: Senhor, mas como isso? Então eu vejo a mão do Senhor até nisso, quando alguém vira para mim e fala como você é forte. Muitos sabem aqui que eu perdi meu irmão, vai fazer 4 anos que eu perdi meu irmão. E para mim é como se fosse ontem. Algumas noites são difíceis, outras são mais fáceis. Eu perdi 3 irmãos num período de 5 anos. Não deu nem para curar uma dor, um luto, e eu perdi outro. Então foram 3 irmãos durante 5 anos. Então às vezes a gente não sabe as guerras do nosso irmão, não sabe o que ele enfrenta. E muitas das vezes nos achamos capazes de julgar o nosso irmão, o nosso próximo, sem saber aquilo que ele está passando. Muitas das vezes sendo um canal até do inimigo, para falar coisas que vai até matar aquele irmão e botar ele lá fora. Porque quando nós entramos da porta para dentro, nós não sabemos como alguém chegou aqui. Então nós precisamos vigiar muito como nós olhamos, o que nós falamos. Porque o inimigo está esperando só uma brechinha para poder tirar alguém daqui de dentro e colocar lá fora. Porque depois que está lá fora, para voltar é difícil. A gente vê muitos que querem, vêm aqui, se derramam na presença do Senhor, mas não conseguem permanecer. Então nós somos privilegiados, porque mesmo com pouca força, mesmo nas nossas guerras, nas nossas batalhas, que a gente fala: Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu vou entregar. O Senhor, Ele sempre envia alguém com palavras, com bálsamo, para poder te sustentar e você continuar prosseguindo, fazendo aquilo a qual o Senhor te chamou, te designou. Então, nesta manhã, que a gente possa sim dizer que somos fracos, mas que somos fortes no Senhor, e que você possa usar a ferramenta que o Senhor te deu para poder fazer a vontade dele, porque muitos estão lá fora precisando que você use a sua ferramenta, muitos estão aqui dentro também precisando que você use a sua ferramenta. Seja qual for a sua ferramenta, use-a da maneira que o Senhor te chamou, da maneira que o Senhor te confiou. Muitos não vão entender, muitos vão até contender, mas
mas faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque quando nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, o Senhor, Ele nos garante, o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor, Ele nos capacita. Aleluia, Jesus. Amém? E até aqui o Senhor me deu, eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança da igreja, da missionária Elaine, que me convidou. Agradeço muito, porque para mim sempre foi muito difícil falar em público, sempre foi muito difícil pegar no microfone, sempre fiquei muito nervosa, mas hoje com um pouquinho que eu tenho, Aleluia. com as ferramentas que eu tenho, eu não nego mais aquilo a qual o Senhor tem me chamado. Glória a Deus. E assim eu tenho feito da maneira que o Senhor tem me confiado. Amém? Agradeço a oportunidade.